Exatamente, decisão do Tribunal de Contas da União contra Deltan Dallagnol, contra Rodrigo Janot, que era procurador-geral da República. Deltan Dallagnol era procurador, hoje é candidato a deputado federal pelo Podemos. Obviamente, o Lula conta com um monte de propagandistas aí para dizer que eles merecem, etc., para ignorar, inclusive, os aspectos técnicos, as próprias orientações técnicas da área técnica do próprio Tribunal de Contas da União, do próprio TCU, e também do Ministério Público junto ao TCU, que é chamado MP de Contas, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Foram dois pareceres, além de outros que o Deltan Dallagnol está citando aí no Twitter, mas esses dois eu cheguei a destrinchar, inclusive na minha coluna, no meu Twitter, recomendando o arquivamento do caso, porque nem sequer fazia sentido. É algo sem pé nem cabeça. Simplesmente estão dizendo, e o relator do caso é o Bruno Dantas, que torra dinheiro público com diárias e passagens em viagens internacionais. Isso também está lá na minha coluna, mas ele está lá cobrando ressarcimento de 2.800.000 reais. O Deltan Dallagnol, que não ocupava nenhuma função administrativa, nem foi beneficiário dessas diárias de procuradores que vinham de outros estados, terá, se for confirmada a condenação, porque ele já avisou que vai recorrer, ter que tirar dinheiro aí de mais uma vaquinha, provavelmente, de apoiadores, para ressarcir os cofres públicos, depois que a Lava Jato resgatou bilhões de reais desviados. Mas eles estão dizendo que, mesmo com esses bilhões de reais desviados, roubados, da população brasileira, a Lava Jato deveria ter sido mais econômica nas suas despesas, sendo que ao longo de 7 anos o Bruno Dantas não falou nada a respeito disso. Ele poderia ter se pronunciado. A criação do modelo da força-tarefa respeitava as regras da época, isso apareceu em todos os pareceres, e foi chancelado esse modelo, assim como a prorrogação da força-tarefa, pelos Conselhos Superiores do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, e também o Conselho Superior do Ministério Público Federal, o CSMPF. Isso está lá em maiores detalhes, não dá para destrinchar tudo aqui tecnicamente, mas dá para ter uma noção geral. A noção geral é a seguinte: os corruptos e lavadores de dinheiro estão ficando impunes por tantas manobras jurídicas, e aqueles que combateram a corrupção estão aí sendo condenados a ressarcir os cofres públicos, o que dá, evidentemente, mais narrativa ainda para o Lula, que foi alvo da Lava Jato, para dizer que eles é que estavam desviando dinheiro, tá? Que é tudo conversa fiada. E a gente pode ver vários trechos desse julgamento que a gente separou aqui para vocês. A gente começa pela decisão do próprio Bruno Dantas, o relator do caso, ignorando os pareceres técnicos. Vamos soltar, Madá? Vamos lá. Vê o Bruno Dantas, que, aliás, somos amigos. Trabalhamos muito juntos quando eu estava em Brasília. Bruno e eu, que ainda não era ministro. Vamos ver. Por derradeiro, destaco que os responsáveis e a Associação Nacional dos Procuradores da República, admitida como amicus curiae, apresentaram memoriais com argumentos que não infirmam as conclusões contidas neste voto, portanto, incapazes de alterar o mérito da decisão. Por todas essas razões, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, voto para que o tribunal rejeite as razões de justificativa e julgue irregulares as contas de Rodrigo Janot Monteiro de Barros, João Vicente Beraldo Romão e Deltan Martinazzo Dallagnol, em razão de prática de atos antieconômicos, ilegais e ilegítimos, consubstanciados em condutas que, em tese, podem caracterizar atos dolosos de improbidade administrativa, tal como prescreve o artigo 10, incisos 1, 9 e 12 da Lei 8.429/92, a ser examinados em ação própria pelos órgãos competentes. E voto também para que este tribunal os condene solidariamente ao ressarcimento ao erário no valor total histórico de R$ 2.597.536,39, que, atualizado até 13 de abril de 2022, data da citação, atingiu a cifra de R$ 2.831.808,17. É como voto, senhor presidente. Bom, ele está falando que ele votou, mas eu acho que é importante a gente contextualizar, colocando aqui o que falou o advogado de defesa, porque o advogado de defesa ele fala um pedaço que, assim, para quem não leu toda a ação, é muito interessante uma coisa que esse advogado diz, que é o seguinte:
você pode questionar o pagamento da diária, tenha a Lava Jato os méritos que for. Isso você pode e deve questionar. O problema é o seguinte, questione, então, quem pagou. Por que não questiona quem pagou? Porque o negócio é que não foi o Deltan que pagou. Esse que é o negócio. E eu acho que também a data do julgamento na beira da eleição, porque essa diária é de quando? Essa diária é de quando? Demorou tudo isso para fazer essa conta? Quer dizer, podia ter questionado a cada ano a prorrogação daquele modelo de força-tarefa. Ele fala assim, não, mas houve ali diárias que foram colocadas, mas dentro de um período pré-definido. E aí se descobriu a magnitude imensa do esquema de corrupção dentro da Petrobras e a força-tarefa foi sendo prorrogada, mas sempre dentro de um certo modelo que ia prevendo ali o pagamento das despesas conforme ela ia sendo prorrogada, com aval das instâncias administrativas e superiores do Ministério Público. Aí agora ele deixa mas acho que é esse o ponto, Felipe, porque assim, o ponto todo dessa história é o seguinte: quem aprovou isso aí, quem liberou o dinheiro, tá lá? Não. E o Deltan é candidato. Então, assim, não parece um julgamento muito isento. E esse ponto o advogado dele colocou bem. Exatamente. Vamos ouvir aí, é bom dar o nome dele, o Arthur Lima Guedes, que falou em nome do ex-procurador Deltan Dallagnol. Pode soltar, produção. E o senhor Deltan ali figurava como um dos líderes na atividade finalística. É isso que o Ministério Público relatou, que ele jamais ocupou qualquer cargo administrativo e jamais foi ordenador de despesa. Ora, se ele não está no grupo dos ordenadores de despesa, das pessoas que definiram como seria constituído o modelo que seria implementado, ele não pode ser responsabilizado por esses atos. Até porque ele era procurador em primeira instância, ele não tinha, dentro do Ministério Público, hierarquia para tomar esse tipo de decisão. Por outro lado, excelências, ele era um procurador lotado em Curitiba, e ele não recebeu, portanto, diárias nem passagens. Então, ele também não foi o beneficiário desses atos que estão sendo questionados aqui. Então, o senhor Deltan não figura nem de um lado, como ordenador de despesa, nem de outro, como beneficiário do ato. E nessa situação, aí numa jurisprudência já mansa e pacífica do Tribunal de Contas da União, não há como se responsabilizar o gestor. Então, assim, eu já fui ordenadora de despesa do Poder Judiciário, nunca fui do Ministério Público. E essa questão de diárias, às vezes as pessoas ficam achando, confundem isso. Como é que chama aquele negócio que eles recebiam, aquela mamata? Aquele auxílio moradia que eles recebiam, que o Fux deu para eles lá numa canetada, que ficava todo mundo gritando contra a corrupção, pegando 5 conto por mês de auxílio moradia, tendo apartamento até comprado na mesma cidade que eles estavam. Não é essa pouca vergonha. Esse negócio aí é uma coisa que é devida, que até a empresa privada paga. Que é assim, vamos dizer, o Ministério Público resolveu fazer uma força-tarefa, que era a tal da Lava Jato. Aí eles chegam num dia e falam assim, olha, Deltan, você vai participar de uma investigação que vai passar 4 dias lá em São Paulo. Quem que vai pagar o hotel, a refeição, não sei o quê? É o Deltan do bolso? Não. Tem ali uma tabela, que é lei, é tudo certinho antes, quanto é que custa, não sei o quê. Não é ele que define. Porque ele não é um ordenador de despesas. Isso é o ordenador de despesas que define. Eu já fui. Eu já abri mão de coisa porque era muito rolo e eu preferi pagar do bolso a ficar depois pendurado em TCU. Mas ele não é ordenador de despesas. Então, alguém assinou isso aí e mandou ele para lá. Então, é disso que se trata. Não é aquela outra grana, ninguém vai pedir de volta de ninguém. Aquela do auxílio moradia, da mamata. Então, eu acho que também é isso que revolta, né? Porque é só o pelo em ovo que parece que dá algum problema no país, né? É absolutamente revoltante essa decisão, porque é o sistema agindo por vingança. É bom a gente lembrar quem é o Bruno Dantas, porque a gente já contextualizou aqui a questão técnica, que é completamente absurda, e vai mostrar ainda outro advogado falando da ausência dos 10 membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal dentro do processo, aqueles que avalizaram
várias etapas que estão sendo colocadas agora, mas o Bruno Dantas está mirando justamente o Deltan Dallagnol, tentando manchar a imagem dele, tentando fazer com que ele fique inelegível, tentando reforçar a narrativa do Lula, porque ele participou do jantar pró-Lula. O jantar de lançamento, considerado até internamente, que não foi oficial, mas foi o lançamento da chapa Lula com Geraldo Alckmin, aquela primeira vez em que eles foram fotografados juntos, o Bruno Dantas estava lá junto com o seu aliado, Renan Calheiros, né? Ele é muitas vezes chamado aí pelos críticos de homem do Renan Calheiros no TCU, e estava lá, junto aos cabos eleitorais do Lula. E vamos lembrar que é uma coisa que não é para ministro de TCU fazer nunca. Nunca. Não é uma coisa que não é algo usual. Compatível. Não é, e assim, e, na verdade também, o Bruno Dantas ele tem um perfil, acho que psicológico e de exercício de poder, um pouco diferente das demais escolhas ultimamente, porque você tem, por exemplo, o doutor Mozart, que é alguém que conhece o Senado Federal de dentro para fora, foi durante muitos anos secretário-geral, é um homem muito poderoso. Você tem o super, hiper, mega poderoso ex-ministro Zé Múcio Monteiro, que fazia o link de diversos governos com o parlamento. Você tem ex-deputados famosos, de oposição, inclusive, como Zé Tomás Nonô. O Bruno Dantas é um dos mais novos, um daqueles que entram nesse cargo tendo menos experiência de exercício de poder. E você ganhar um poder muito, muito grande nas mãos, não tendo a plena noção do que ele significa, é um risco muito grande. Eu acho que ele tem plena noção do que significa, e ele cada vez mais chutado aí para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, caso o Lula seja eleito, né? O outro cotado pelo Lula é o Cristiano Zanin, o próprio advogado, para se tenha a dimensão de onde nós estamos. Então, a gente tem visto no governo Bolsonaro uma série de juízes dando decisões favoráveis, inclusive o Procurador-Geral da República blindando o presidente, todos na listinha ali dos cotados para uma vaga em Tribunal Superior. E agora, com a perspectiva de poder do Lula, a gente vê isso acontecer do outro lado. Lembrando que o Bruno Dantas foi nomeado pelo Lula para o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Foi nomeado pela Dilma Rousseff, também do PT do Lula, para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e para o próprio TCU. Quer dizer, ele é um nomeado pela Dilma para o TCU. Ele é aquele mesmo ministro que foi citado na delação do ex-governador Sérgio Cabral, aquela delação que mencionou também o Dias Toffoli, e contra a qual o próprio Toffoli votou no STF. Quer dizer, votou para anular a delação que o atingia, para se ver o nível a que o Brasil chegou ultimamente. O Bruno Dantas recebeu mordomias do empresário Joesley Batista, que também foi investigado na Lava Jato, além de ter comparecido com Renan Calheiros no jantar pró-Lula. Então, não só ele, como outros ministros que votaram hoje, o Deltan estava lá no Twitter falando que são 4 ministros que foram alvos, foram mencionados em delação premiada dentro da Operação Lava Jato. Então é óbvio que você tem um teor de vingança, porque a razão supostamente técnica foi refutada tecnicamente, minuciosamente. Eu coloquei no meu Twitter, quem tiver curiosidade, entre para ver. Porque muitas vezes num programa assim ao vivo, ou mesmo na TV, se você ligar, ninguém vai colocar lá 200 itens explicados, tudo certinho, com a linha cronológica, mas no parecer técnico tem tudo. Parte dele eu incluí num artigo recente, TCU versus Lava Jato, como o sistema atropela análises técnicas. Está lá na minha coluna aqui no UOL. Então, essa é o currículo aí do Bruno Dantas. Vamos ouvir agora, para continuar aqui a análise e a gente não perder o tempo que os vídeos precisam, o advogado Aristides Junqueira, que falou em nome da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, antes ainda da decisão do TCU de condenar o Rodrigo Janot, que, aliás, falou agora há pouco, minutos antes da gente entrar aqui, eu vou trazer depois as declarações dele, e o Deltan Dallagnol a esse ressarcimento de R$2.800.000. Ele falou do tribunal estar sendo usado por um partido político. Pode soltar a produção. Quando eu leio no voto do ministro relator, identifique e elabore proposta de citação dos procuradores gerais que autorizaram os pagamentos referentes à diária de passagem no modelo da força-tarefa escolhido, foram vários. E quem autorizou
foi o Conselho Superior de Ministério Público, que é composto de 10 pessoas. Já termino, senhor presidente. Todos esses deveriam estar aqui cumprindo, inclusive, determinação do senhor relator. Portanto, me parece que julgar esse processo agora é um assodamento que pode levar à nulidade. E não é isso que nós pretendemos. Nós queremos demonstrar que nenhum prejuízo houve e que esta representação primeira dos partidos políticos só foi assinada por um partido, por membros de um partido político, a caracterizar que esse tribunal está sendo usado por um partido político e para efeitos políticos. Muito obrigado, excelência. E essa eu acho que é a observação mais importante, porque, vamos dizer, pode ter havido alguma coisa errada com as diárias, sim? Quem disse que não? Ninguém foi olhar, esse povo ficou viajando o tempo todo. Não é porque eles recuperaram não sei quanto que eles não têm que ser certo com a diária deles. Pode ter alguma coisa errada, sim, e se tiver errado, tem que devolver. Poderia, mas não teve. Poderia, então, a questão é, técnica minuciosa. Não tem essa prova. Isso está sendo feito na boca da eleição, quando um deles é candidato. Os partidos que tiveram mais pessoas condenadas não entraram na justiça reclamando disso. As empresas que tiveram prejuízo financeiro não entraram na justiça reclamando disso. E quem liberou os pagamentos não está sendo, vamos dizer, o primeiro a ser responsabilizado. Então, é isso que a Associação Nacional dos Procuradores da República levanta. Não há, então, nada que impeça o uso político de um tribunal, porque a gente ouviu muita gente alegar do uso político da Lava Jato. E a Lava Jato cometeu excessos. A Lava Jato tinha uma lógica de que ela estava brigando contra um sistema muito poderoso e de que nem sempre dava para você seguir exatamente a lei para derrubar esse sistema e de que você tinha de fazer uma ou outra concessão em nome de um bem maior. O que se está fazendo agora é tentar pagar na mesma moeda. E é por isso que alguns dentro do sistema acabam aquecendo com isso. Só que isso não dá em bom lugar, porque está certo o representante da ANPR, se politizou esse tribunal. Não pode fazer isso na boca da eleição. E aí, como é que vai ter o TCU credibilidade para fazer julgamento sobre conta de qualquer que seja o próximo governo?